Falando ainda sobre o índice de corrupção, a Controladoria Geral da União afirmou que esses dados devem ser vistos com cautela. A gente volta a Brasília com o André Anelli. O André, a CGU diz que a percepção da corrupção é complexa, é isso? Exatamente isso, Tiago. A Controladoria Geral da União afirmou em nota publicada nesta terça-feira, logo depois então da divulgação desse resultado, que o levantamento sobre índice de percepção de corrupção deve ser analisado mesmo com cautela. O órgão explica que estudos internacionais ainda discutem as limitações metodológicas de índices baseados em percepção. A CGU diz que diversos organismos internacionais, entre eles a Organização das Nações Unidas, a ONU, e a Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico, a OCDE, têm discutido a elaboração de novas medidas sobre o tema. A nota da Controladoria conclui ainda que a corrupção é um fenômeno complexo, como você destacou agora há pouco, né, Tiago? E nenhum indicador consegue medir todos os aspectos desse fenômeno. Apesar dessas ressalvas, a CGU disse que vem reestabelecendo a estrutura dos conselhos de políticas públicas para a prevenção e o controle da corrupção e destacou que o índice divulgado reconheceu avanços nos âmbitos do controle social, da transparência e do acesso à informação. Por fim, a CGU disse trabalhar para identificar e corrigir riscos de corrupção em políticas públicas, contratações e outras ações do Estado. O órgão também disse estar fortalecendo a integridade das instituições federais e colaborando para a implementação de programas de integridade pública. Tiago. É isso. Então, a sensação da corrupção, a gente continua com o André Anelli de Brasília, daqui a pouco você volta com outras informações. Bom, Nelson Kobayashi, falando sobre a corrupção, a gente falava agora sobre a segurança pública, né? A percepção da corrupção, até há pouco tempo o Datafolha divulgou uma pesquisa mostrando que essa é a preocupação de 8% dos brasileiros. E esses números que são divulgados agora, piora nessa classificação do Brasil, o que isso representa para você? Representa, primeiro, um número muito negativo em relação à comparação com outros países. A gente viu uma crescente nos últimos anos todos do ESG, que é, claro, a preocupação com o social, com o meio ambiente, mas também com a governança. No Brasil, depois dos escândalos de corrupção, da Petrobras principalmente, das ações judiciais, do Petrolão, de tudo que foi gerado a partir disso, da própria Lava Jato, isso cresceu ainda mais, em especial no ambiente público. Algumas normas de compliance, de governança foram instituídas, mas não necessariamente resolveu a situação. A corrupção ainda existe e a percepção da corrupção é que é o preocupante, porque quando a corrupção existe, mas não é percebida, aí é que há algo muito errado. As políticas de compliance servem justamente para prevenir contra a corrupção e, mais do que isso, para identificar quando há algo muito errado acontecendo, seja no ambiente público, no Estado, no governo federal, no Estado, na prefeitura, ou seja, também nas empresas, que também são ambientes de corrupção privada, vamos dizer assim. A questão é a seguinte: será que a gente parou de perceber corrupção ou será que o brasileiro simplesmente se conformou com o estado permanente de corrupção e aí tanto faz perceber ou não diante da impunidade que assola o país especialmente em relação à corrupção? Dora, esse ponto que o Kobayashi coloca aqui é interessante, né? Será que os brasileiros estão mais conformados? Olha só, a CGU fala em complexidade, quer dizer, que maneira de fazer uma cascata num assunto que não tem complexidade nenhuma. A transparência internacional foi muito clara e ela não está falando só de casos onde que há corrupção, mas de percepção. E ela cita dados, cita motivação, por qual razão o Brasil passou de 94º lugar para 104º, quer dizer, o que já era ruim ficou péssimo, né? Cita o desmonte dos mecanismos de investigação e punição, o afrouxamento da lei das estatais, fala especificamente da relação com o Congresso, citando o fundo eleitoral e o afrouxamento dos mecanismos de controle. Cita, sabe o que mais? A indicação de PGR e STF por critério de fidelidade pessoal. Então não tem complexidade, entendeu? É uma coisa completamente... Aumentou o Brasil por várias razões, essas são só algumas, que
Transparência Internacional aponta, piorou nessa coisa, né? Piorou o desmonte da Lava Jato, enfim, mas isso é óbvio. Então não tem complexidade nenhuma. A Transparência Internacional, inclusive, termina o relatório dizendo: o governo brasileiro faz uma sugestão de fazer uma política nacional anticorrupção, mas a CGU preferiu falar numa complexidade, que é uma maneira de fugir do assunto a respeito do qual, inclusive, o Palácio do Planalto ficou caladinho. Eu gostei quando você usou a expressão cascata, né? Mas eu pergunto até pessoalmente, não a Dora jornalista, mas a Dora cidadã que mora aí no Rio de Janeiro, que talvez no Rio há uma percepção por causa desses escândalos envolvendo os governadores, né? Outro dia a gente estava falando de mais um governador também, e eu pergunto a sua sensação pessoal, Dora. É possível separar a Dora cidadã da jornalista? Eu sei que essas coisas muitas vezes se misturam, né? Não, tudo a mesma coisa, não existe isso, né? Mas evidentemente que a gente no dia a dia está todo o tempo, mas com um olhar, sempre um outro olhar. Então, essas coisas do dia a dia, Tiago, aqui eu acho que em todo lugar, mas aqui no Rio é especialmente irritante, sabe? Desde o flanelinha, o cara que toma conta ali do carro, até, sabe? Tem uma malandragem que às vezes é celebrada, é visto como uma coisa bacaninha e tal, e que é uma corrupção intrínseca. Então, quando a pessoa, o cidadão está lá no botequim falando do governo, esses políticos e tal, não olha para si, né? Então, não é pequena, mas a corrupção do dia a dia, ela sim, dá para a gente sentir, assim, toda hora, no dia a dia, é só prestar atenção, portanto não tem complexidade nenhuma, é muito simples de ver.